Antes de começarmos esta oração, eu quero te pedir algo muito importante. Feche os olhos por alguns segundos e permita que Deus visite o seu coração nesta manhã. E enquanto você escuta esta oração, já escreva nos comentários com toda a sua fé: Senhor, eu entrego este sábado em tuas mãos. E se esta oração tocar sua alma, se inscreva agora no canal e deixe o seu gostei, porque cada oração compartilhada pode alcançar alguém que estava prestes a desistir. Pai amado, nesta manhã de sábado, 23 de maio de 2026, nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração cansado, mas cheio de esperança. Existem pessoas ouvindo esta oração agora mesmo que choraram escondidas esta semana, pessoas que sorriram por fora, mas por dentro estavam quebradas. Existem filhos teus que acordaram hoje tentando ser fortes mais uma vez. Mas, Senhor, o Senhor conhece cada lágrima silenciosa. O Senhor conhece aquela preocupação financeira que ninguém sabe. O Senhor conhece a dor emocional, escondida atrás de um "está tudo bem". O Senhor conhece o medo que tira o sono. O Senhor conhece a batalha dentro da mente. E mesmo assim, o Senhor continua dizendo: Filho, filha, eu estou com você. Hoje, Pai, nós rejeitamos toda palavra negativa lançada contra a nossa vida. Toda seta de desânimo, toda opressão, toda tristeza profunda, toda ansiedade acumulada, nós entregamos agora diante do Teu altar. Que esta manhã seja diferente. Que este sábado seja marcado pela Tua presença. Senhor, visita agora aquela pessoa que está ouvindo esta oração enquanto prepara o café da manhã. Aquela mãe preocupada com os filhos. Aquele homem que está cansado de lutar sozinho. Aquela pessoa que pensou em desistir de tudo esta semana. Toca, Pai. Abraça profundamente esta alma. E eu sinto fortemente no coração que existe alguém ouvindo esta oração que precisava escutar exatamente isso. Deus não se esqueceu de você. Talvez tudo tenha atrasado. Talvez portas tenham se fechado. Talvez pessoas tenham te abandonado. Mas o Senhor manda dizer nesta manhã: eu ainda estou escrevendo a tua história. Há alguns dias, uma mulher chamada Rosângela Martins, de Campinas, interior de São Paulo, escreveu algo emocionante. Ela trabalha como auxiliar de limpeza em um hospital e contou que passou meses orando porque estava prestes a perder sua casa. Ela disse que todas as noites dormia chorando, sem saber como sustentaria os filhos. Mas numa manhã como esta, ela decidiu ajoelhar-se e entregar verdadeiramente tudo nas mãos de Deus. E ela escreveu assim: na semana seguinte, apareceu uma oportunidade inesperada de trabalho extra. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz dentro da minha alma. Talvez alguém diga: ah, foi coincidência. Mas quem vive pela fé sabe, quando Deus entra, o impossível começa a se mover silenciosamente. Por isso, nesta manhã, não olhe apenas para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do Deus que está cuidando de você. A palavra do Senhor em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E é exatamente isso que Deus está falando ao seu coração hoje. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo das respostas que ainda não chegaram. Não tenha medo da luta que parece grande demais. O Senhor já está caminhando na frente. Pai amado, entra agora em cada casa representada nesta oração. Que toda energia pesada, toda angústia acumulada e toda tristeza escondida saiam agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo invada este ambiente. Onde havia medo, coloca paz. Onde havia fraqueza, coloca força. Onde havia desespero, coloca esperança. Onde havia enfermidade, derrama cura. E enquanto esta oração alcança milhares de pessoas nesta manhã, nós declaramos: este sábado não será um sábado comum. Algo novo está começando. Talvez silenciosamente, talvez devagar, mas Deus já começou a agir. Então, não saia desta oração agora. Permaneça até o final, porque eu creio que a presença de Deus vai tocar profundamente sua vida hoje. E eu quero te pedir mais uma vez: escreva nos comentários o seu primeiro nome e a frase:
Eu creio no milagre de Deus, porque existe poder quando declaramos nossa fé. E compartilhe esta oração com alguém que precisa recomeçar nesta manhã de sábado. Talvez essa pessoa esteja esperando apenas uma palavra para continuar vivendo. Continua na parte 2. 4. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos esta oração sentindo a Tua presença tocar profundamente cada coração. E eu creio que existem pessoas ouvindo esta mensagem agora mesmo com os olhos cheios de lágrimas, porque já estavam cansadas de carregar tantos pesos sozinhas. Mas nesta manhã, Pai, nós entregamos tudo diante de Ti. Entregamos as preocupações que roubam a paz. Entregamos as dores que ninguém entende. Entregamos as batalhas emocionais escondidas atrás de um sorriso cansado. E nesta manhã de sábado, eu profetizo sobre a vida de quem está ouvindo esta oração. O Senhor está quebrando correntes invisíveis. Existem lutas espirituais que as pessoas não conseguem explicar. Às vezes a pessoa até tenta seguir em frente, tenta sorrir, tenta permanecer forte, mas existe um peso dentro da alma, uma tristeza repentina, um medo constante, um cansaço que parece não passar. Mas hoje, em nome de Jesus, todo espírito de desânimo, toda opressão, toda angústia profunda perde a força agora, porque a luz de Deus está entrando onde havia escuridão. Pai amado, toca agora naquela pessoa que acordou desanimada hoje. Talvez ela até tenha pensado, eu não tenho mais forças, mas o Senhor manda dizer, a minha força se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Deus está perto de você neste instante. Mesmo que ninguém esteja vendo sua luta, Deus está vendo. Mesmo que ninguém entenda sua dor, Deus entende. Mesmo que pareça silêncio, o céu está trabalhando ao seu favor. E eu sinto no coração que existe alguém ouvindo esta oração que está muito preocupado com a vida financeira. Você tenta fazer as contas, tenta organizar tudo, mas parece que nunca é suficiente. Existe um medo constante sobre o amanhã, mas ouça isso com atenção. Deus não perdeu o controle da sua provisão. Talvez o recurso ainda não chegou, talvez a porta ainda não abriu, mas o Senhor já está preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Havia um homem chamado Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele contou que passou semanas trabalhando quase sem parar porque as dívidas estavam sufocando sua família. E numa madrugada, depois de deixar um passageiro, ele estacionou o carro e começou a orar chorando. Ele disse, Deus, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Dias depois, surgiu uma oportunidade inesperada através de um antigo conhecido que não falava com ele havia anos. E o que mais marcou Marcelo não foi apenas a ajuda financeira. Foi a paz que ele sentiu depois de entregar verdadeiramente sua vida nas mãos de Deus. Porque às vezes o maior milagre não começa fora, começa dentro da alma. Hoje, Deus está restaurando pessoas por dentro. Tem gente ouvindo esta oração que estava se sentindo abandonada. Pessoas decepcionadas porque confiaram demais nos outros. Pessoas machucadas por palavras, atitudes e rejeições. Mas nesta manhã, o Senhor te abraça. E talvez você nem perceba, mas enquanto esta oração acontece, Deus está fortalecendo áreas da sua vida que estavam quebradas. Pai querido, visita agora os lares. Entra nos quartos onde existem lágrimas escondidas. Entra nos hospitais. Entra nos carros. Entra nos lugares de trabalho. Alcança agora aqueles que estão ouvindo esta oração pelo celular, tentando encontrar um pouco de esperança para continuar. Que todo o ambiente pesado seja transformado pela Tua presença. Senhor, nós declaramos que este sábado será um dia de recomeços. Onde havia portas fechadas, o Senhor abrirá caminhos. Onde havia enfermidade, haverá cura. Onde havia desespero, nascerá esperança novamente. E nós escolhemos confiar em Ti mesmo, sem entender tudo, porque a fé não nasce das respostas prontas. A fé nasce da certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece confuso. Por isso, não desista agora.
Você chegou até aqui porque Deus sustentou você todos esses dias. E o mesmo Deus que te sustentou ontem continuará segurando sua mão amanhã. Então escreva agora nos comentários com fé: Deus está cuidando de mim. E eu quero te pedir algo muito importante. Permaneça até o final desta oração, porque na próxima parte nós vamos fazer uma oração poderosa de entrega e proteção sobre este sábado. E eu creio que algo muito forte vai acontecer na vida de quem permanecer até o fim. Se esta oração está falando com você, deixe o seu gostei e se inscreva no canal agora. Você não imagina quantas vidas podem ser alcançadas quando compartilhamos a palavra de Deus. Continua na parte 3, 4. Pai amado, nós entramos agora no momento mais profundo desta oração. E eu peço que o Teu Espírito Santo alcance cada pessoa que permaneceu até aqui, porque ninguém chegou nesta oração por acaso. Existe um propósito de Deus nesta manhã. Talvez muita gente tenha desacreditado de você. Talvez pessoas tenham olhado para a sua vida e pensado que você não conseguiria suportar tanta pressão. Mas o Senhor sustentou você até aqui. E se você ainda está de pé, é porque a mão de Deus nunca saiu da sua vida. Senhor, nós entregamos diante de Ti todas as áreas que estão feridas, as dores emocionais, os traumas escondidos, as palavras negativas que marcaram o coração, as decepções acumuladas ao longo dos anos. Pai, cura aquilo que ninguém consegue ver, porque existem feridas que não aparecem no corpo, mas sangram dentro da alma. Tem gente ouvindo esta oração que perdeu a vontade de sonhar. Pessoas que começaram o ano acreditando em mudanças, mas aos poucos foram sendo consumidas pelo medo, pela ansiedade e pelo cansaço emocional. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, Deus está reacendendo a esperança dentro de você. O inimigo queria fazer você acreditar que acabou, que não existia mais saída, que você estava sozinho. Mas Deus manda dizer hoje: eu ainda tenho planos para a sua vida. E eu sinto muito forte no coração que existe alguém ouvindo esta oração enquanto luta contra pensamentos negativos há muito tempo. Talvez você até sorria diante das pessoas, mas quando fica sozinho, a mente trava batalhas silenciosas. Mas hoje, o Senhor quebra isso, toda opressão mental, toda palavra de derrota, toda tristeza profunda, toda sensação de incapacidade. Tudo isso perde força agora na presença de Deus. Respire fundo por alguns segundos, porque o Espírito Santo está visitando sua vida neste momento. Pai querido, coloca a tua mão sobre cada família representada aqui. Existem casas divididas pela falta de diálogo, casamentos desgastados, filhos afastados, pais preocupados, pessoas que já não sabem mais o que fazer. Mas nós cremos no Deus da restauração. O mesmo Deus que acalma tempestades também acalma ambientes destruídos pela dor. Traz reconciliação para os lares, Senhor. Que o amor volte onde o orgulho entrou. Que o perdão floresça onde houve feridas. Que a paz de Cristo reine dentro desta casa. E eu quero compartilhar algo que tocou profundamente meu coração. Uma senhora chamada Helena Duarte, costureira aposentada de Curitiba, Paraná, escreveu dizendo que passou meses sem falar com a própria filha por causa de uma discussão familiar. Ela contou que todas as noites orava pedindo para Deus restaurar aquela relação, mas no fundo já tinha perdido as esperanças. Até que numa manhã de oração, ela decidiu fazer algo diferente. Em vez de esperar o outro mudar, ela entregou o orgulho diante de Deus. Dias depois, a filha ligou chorando. Helena escreveu assim: foi como se Deus tivesse abraçado nossa família novamente. E talvez alguém esteja ouvindo isso agora pensando: mas a minha situação é difícil demais. Sim, aos olhos humanos pode parecer impossível, mas Deus continua sendo especialista em reconstruir aquilo que parecia perdido. Por isso, nesta manhã de sábado, não alimente mais o desespero. Alimente sua fé, porque enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus movimenta caminhos invisíveis. Enquanto você espera, o céu está preparando respostas.
Pai amado, nós também colocamos diante de Ti todos os sonhos parados, projetos interrompidos, portas fechadas, oportunidades que pareciam perdidas. Sopra a vida novamente sobre aquilo que morreu dentro do coração desta pessoa. Que ela volte a acreditar, que ela volte a ter forças, que ela volte a enxergar esperança. E nós declaramos que nenhuma arma preparada contra esta vida prosperará. Nenhuma palavra de maldição terá força, nenhuma inveja destruirá aquilo que Deus preparou, porque existe uma proteção espiritual cercando aqueles que confiam no Senhor. Agora eu quero te pedir algo muito importante. Não saia desta oração sem fazer este ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, renova minhas forças. E enquanto você escreve, creia que Deus está ouvindo cada palavra. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ser fortalecido hoje. Às vezes, uma única oração chega exatamente no momento em que uma alma estava prestes a desistir. E permaneça comigo até a última parte, porque nós vamos fazer uma oração final muito forte de proteção, bênção e entrega total deste sábado nas mãos de Deus. Continua na parte 4. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos ao final desta oração, mas não ao final da Tua presença, porque eu creio que o Teu Espírito Santo já está visitando profundamente cada coração que permaneceu até aqui. E nesta manhã de sábado, 23 de maio de 2026, nós levantamos nossa voz para declarar: o Senhor continua sendo nosso refúgio, nossa força e nossa esperança. Pai amado, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora mesmo com o coração apertado, tentando esconder lágrimas, tentando parecer fortes diante do mundo, mas o Senhor conhece toda a dor silenciosa. Por isso, nós entregamos tudo diante de Ti. Entregamos os medos, entregamos as preocupações, entregamos a ansiedade sobre o amanhã, entregamos aquilo que está pesado demais para carregar sozinho. E nesta manhã, nós escolhemos confiar. Mesmo sem entender tudo, nós confiamos. Mesmo sem enxergar respostas imediatas, nós confiamos. Mesmo cansados, nós continuamos acreditando que Deus está trabalhando. Pai querido, cobre esta pessoa com Tua proteção divina neste sábado. Guarda sua entrada e sua saída. Livra de acidentes, livra do mal. Livra de pessoas mal intencionadas, livra de notícias ruins e de todo ataque invisível. Que os Teus anjos acampem ao redor desta vida. Senhor, visita também aqueles que estão enfrentando enfermidades. Toca no corpo cansado, toca na mente aflita, toca no coração ferido, onde os médicos não conseguem alcançar, que o Teu poder alcance. Nós declaramos cura, nós declaramos restauração, nós declaramos vida. E eu sinto fortemente que existe alguém ouvindo esta oração que passou noites chorando escondido. Você pediu sinais para Deus porque já estava quase desistindo. Mas esta oração é a resposta que você precisava hoje. Deus manda dizer ao seu coração: você não está sozinho. O céu está olhando para a sua vida. O céu conhece sua história. O céu ouviu cada oração feita em silêncio. E aquilo que parecia impossível começará a se mover no tempo certo de Deus. Havia um homem chamado André Luiz Ferreira, vigilante noturno em Goiânia, Goiás. Ele contou que durante meses enfrentou uma depressão silenciosa depois de perder grande parte do que construiu. E por fora, ninguém percebia. Ele continuava trabalhando, sorrindo, conversando normalmente, mas por dentro estava destruído. Até que numa madrugada de sábado, voltando do trabalho, ele ouviu uma oração parecida com esta dentro do ônibus. E ele escreveu algo muito forte. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu senti vontade de viver novamente. Olha como Deus trabalha. Às vezes uma oração chega exatamente no momento em que alguém estava perdendo as forças. Por isso, se você permaneceu até aqui, não foi coincidência. Deus queria falar com você nesta manhã. Então receba esta palavra profética. Este sábado será marcado pela presença de Deus na sua vida. Portas inesperadas vão começar a se abrir. Pessoas certas vão surgir no caminho.
Forças novas virão sobre sua alma. E aquilo que estava travado começará a destravar no nome de Jesus. Talvez não aconteça da maneira que você imaginou. Talvez não seja no tempo que você queria. Mas Deus continua cuidando de cada detalhe. Agora coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. Senhor, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Entrega meu passado, meu presente e meu futuro. Tira de mim todo medo, toda angústia e toda tristeza profunda. Renova minhas forças para continuar. Abre os caminhos que estão fechados. Protege minha família. Abençoa minha casa. E que neste sábado eu viva debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê nesta oração, escreva agora nos comentários com toda a sua fé. Deus já está agindo na minha vida. E eu quero te pedir algo muito especial antes de terminar. Se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu Deus tocar sua alma, se inscreva agora no canal e ative o sino. Todos os dias existem novas orações aqui para fortalecer sua fé e alimentar sua esperança. Deixe também o seu gostei e compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa. Você pode ser usado por Deus para alcançar alguém que está sofrendo em silêncio neste exato momento. E nunca se esqueça, Deus ainda está escrevendo capítulos lindos da sua história. Fique com Deus e tenha um sábado abençoado.